estudantes do 6º ano, eu sou a professora Andressa. E eu sou a professora Júlia. E juntas estaremos dando a aula número 14 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos. Então, dando continuidade às nossas aulas de Robótica Educacional, hoje nós iremos realizar uma revisão, professora Júlia. Isso mesmo. E aonde estão os robôs na nossa sociedade? Vocês lembram? Então, nós vamos relembrar um pouquinho tudo que nós trabalhamos no primeiro semestre nas aulas de robótica. E um dos primeiros conteúdos que até a professora Emília desenvolveu com vocês é o que é robótica, aonde estão os robôs. Vamos pensar assim, robôs na sociedade, será que existem robôs, professora Andressa, na nossa casa, no nosso dia a dia? Olha, eu acho que lá em casa tem alguns robôs, Você professora tem robô? Júlia. Eu acho que sim, porque eu tenho uma geladeira, eu tenho um fogão e eu tenho um aspirador também de pó que ele faz tudo sozinho. Eu só mando ele fazer e ele já executa. Então, mas geladeira é um robô? Sim, professora Júlia, porque a geladeira ela tem uma programação para manter a temperatura do ambiente ali, dos alimentos, né? Fazendo a refrigeração. Muito bem. Então hoje nós vamos relembrar um pouquinho esses robôs na sociedade, na indústria, no hospital. Vamos pensar um pouquinho, abordar lá nas primeiras aulas aonde que nós vimos esses robôs, porque nós falamos tanto de robótica, mas robótica não se refere apenas às montagens e programações, elas estão em todos os lugares com as suas programações. E até na rua, né, professora Júlia? Isso mesmo, no semáforo, no radar, na lombada eletrônica. Então, ao sair de casa com seu pai, com sua mãe, você vai perceber que passar pelo sinaleiro, eles têm uma programação. Porque ao você pegar um sinal aberto, provavelmente o próximo sinal também vai estar aberto. Ou quando você pega um sinal fechado, você consegue ver lá na frente que os outros também estão fechados. E como que acontece isso, será, professora Andressa? É porque eles seguem uma programação, né, professora Júlia? Isso mesmo. E eu não sei se você sabe, mas os radares hoje em dia já estão com uma configuração completamente diferente. Então, antigamente, aquela pessoa que fosse passar perto do radar e reduzisse a velocidade, ela não iria ser multada. Mas agora, se ela mantém o limite acima da via, pela via inteira, o radar consegue pegar. Você acredita, professora Júlia? Sim, uma tecnologia muito mais avançada e que a programação consegue pegar. Inclusive, sabe o que, professora Andressa? Aqui em Curitiba, inclusive, os nossos radares, eles sofreram uma atualização que, por exemplo, se o carro, além de passar em alta velocidade, ele faz análise da placa e se o carro já recebeu algum tipo de multa e ele está devendo essa multa. Então, imagina, não vão ser só uma multa que ele vai receber em casa, ele vai receber 2 notificações em uma só cartinha. Então, isso tudo é uma programação que consegue fazer a análise da placa e o histórico daquele carro ou daquele veículo. Bem interessante, né, professora Andressa? É isso mesmo, né? A cada dia que passa, a gente acompanha a evolução da programação, da robótica dentro da nossa sociedade. E para darmos continuidade ao nosso tema, nós vamos ver agora um pequeno trecho de um vídeo sobre automação industrial. Vamos lá? Já parou para pensar na quantidade de produtos industrializados que a gente usa todo dia no nosso planeta? Considerando que a grande maioria dos 7 bilhões de seres humanos que habitam o planeta Terra vivem em um mundo industrializado, parece quase impossível que a gente consiga produzir tanta coisa o tempo todo. Mas é para isso que existem os processos de automação. São eles que conseguem atender a toda essa demanda, a criar e desenvolver novos produtos para um consumidor cada vez mais exigente. Agora, a grande pergunta é, quem é que comanda tudo isso? 1, 2, 3, vamos começar, foi! Eu olhando isso aqui, chego a ficar assustado. Aonde a gente vai parar com tanta tecnologia? Tá firme, hein? Eu? Firmíssimo. Então a automação ela nada mais é do que a substituição do trabalho manual pelo trabalho das máquinas. É importante a gente entender que a tecnologia ela tá aí ao nosso redor para nos dar uma forcinha, para ajudar que os produtos fiquem cada vez mais modernos, garantindo uma fabricação mais rápida e eficaz e garantindo também padrões de higiene, qualidade e segurança.
Agora, não pense que nós, humanos, fomos deixados para escanteio, não. Muita gente dá um duro danado para que toda essa produção aconteça. Agora, qual será a origem dessas funções? Desde os primórdios, o homem tem tentado reduzir o esforço físico em suas tarefas. Embora sua aplicação em massa seja mais recente, o conceito de automação tem origem no século I, quando Heron de Alexandria usou a energia hidráulica para desenvolver sistemas mecânicos. Com o progresso da mecânica, surgiram as primeiras máquinas. Em 1623, o cientista alemão Wilhelm Schickard desenvolveu a primeira calculadora, sem a qual não teríamos os computadores e as máquinas modernas. Mais de um século depois, em 1745, o inventor Jacques de Vaucanson criou o primeiro tear automático. Pouco mais de 50 anos depois, o protótipo inspirou outro francês, o mecânico Joseph-Marie Jacquard, a fabricar um novo tipo de tear, em que as sequências de operações eram inscritas em cartões perfurados. Foi aí que nasceu a automação industrial. No século XX, os métodos se aperfeiçoaram graças a técnicas de eletrônica, da robótica e da informática. A inovação marcou o setor automobilístico e hoje a automação é realidade em todos os pilares de produção. Esse vídeo já foi passado lá no início das aulas de robótica, que falava justamente o papel da robótica, a evolução da robótica nas indústrias. Inclusive, posteriormente, nós trouxemos até uma montagem de um braço robótico, que aparece muito nos vídeos e nessas imagens que vocês vão ver. Olha lá, essa montagem aqui aparece justamente ali como nos carros, na montagem nas indústrias automobilísticas que precisam estar fazendo ali a fixação de alguma porta, de um vidro e que eles utilizam a robótica como auxílio, né, professora Andressa? Isso mesmo, ó, acompanha ali na tela algumas imagens da indústria automobilística. Mas também agora, dando continuidade, podemos perceber que a robótica é sempre vista em duas frentes. Vocês se lembram quais são? Então, essas frentes, elas são muito importantes, porque uma está vinculada à outra. Não podemos falar somente de uma sem falar da próxima, que é a montagem e a programação. Vejam lá na imagem, nós temos um robô que está conectado com fios, com os fios no computador. Por quê? Porque para receber a programação eu preciso de uma montagem, isso mesmo. Sem a montagem eu não consigo passar a programação. Né, professora Andressa? É isso mesmo, professora Júlia. Sem a programação existe apenas, um objeto montado e como a programação. Se fosse um brinquedo. Exatamente. E a programação ela tem todo um intuito, uma ação por trás de algo que aquele objeto vai realmente executar, né? Isso. E agora, dentro da robótica educacional, nós temos a robótica com kits estruturados e a robótica com outros materiais. Então quer dizer que é possível fazer robótica em casa com materiais alternativos? Isso mesmo, professora Júlia. Nós podemos utilizar sucatas, baterias que não estão sendo utilizadas, como também algumas peças do próprio computador. Isso mesmo. Mas, no caso, na escola de vocês, nós temos os kits de robótica. No sexto ou nono ano, nós temos o kit EV3 e do primeiro ao nono ano, nós temos o Ludobot. Isso. E agora a gente vai mostrar um pouquinho para vocês sobre esses kits. Vamos relembrar, porque vocês já viram na aula esses kits, nas montagens, né? Nós mostramos aqui os sensores, os atuadores, mas vamos rever eles no detalhe aqui, vocês vão ver como que funciona aqui a separação dos kits nas caixas. Então vamos ver aqui comigo o kit do Ludobot? Então vamos conferir o que tem no kit Ludobot? Observem aqui, nós temos o cérebro, que é onde vai os cabos com a conexão. Nós temos aqui também o corpo do Ludobot, onde está também o motor. Aqui nós temos todos os sensores que nós podemos utilizar. E aqui nós também temos os conectores. Temos também esse cabo aqui, ó, que ele serve tanto para passar a programação quanto para carregar o Ludobot. Então aqui nós temos também os nossos conectores. Então aqui, ó, nós temos também a viga. Deixa eu abrir espaço aqui, ó. Nós temos também os cabos que vão exatamente no cérebro, onde eu havia comentado. Temos as rodas,
E também temos a engrenagem. Então essas são algumas peças que vêm dentro do kit Ludobot. Então vamos observar um pouco mais de perto essas peças detalhadamente na tela. Observem só. Então nós temos ali, como eu já havia comentado, a viga, que eu coloquei até uma viga um pouco maior do tamanho da imagem que está aí, um conector, eixo, roda e engrenagem. E agora a professora Júlia vai relembrar vocês também sobre o kit do EV3. Vamos conferir? Então estamos aqui com a caixa do EV3, lembrando que essa caixa, esse kit de robótica, é para o 6º nono de robótica de alta performance. Então vamos ver aqui quais peças, relembrar as peças que tem essa caixa aqui. Vamos deixar aqui essa tampa. Nós temos aqui, olha só, esse primeiro conjunto aqui, que é um organizador para facilitar, porque imagine, vocês estão lá na UBR, na FLL, nos campeonatos, no torneio, e vocês precisam montar o robô. Como são muitas peças, vocês não têm tempo de ficar procurando, por isso que existe esse organizador para facilitar a vida de vocês. Então aqui eu tenho as vigas, como no Ludobot, eu tenho aqui também viga, engrenagem, que vão dar os formatos das rodas do meu robô, certo? Tenho outros aqui, ó, eixos, conectores, tenho de diferentes tamanhos, porque uma vez que é robótica de alta performance, eu preciso construir robôs muito robustos, maiores. Então, por isso que eu preciso de diferentes peças, de diferentes tamanhos para conseguir construir, por exemplo, até um braço robótico, como eu mostrei para vocês no início da aula. Também tenho vários motores, diferente do Ludobot, que eu tenho apenas ali um motor, que vai receber ali ó, o cérebro, a programação. Aqui eu tenho vários, para dar esse suporte, né, para ele conseguir desenvolver todas as programações. Tenho aqui sensor de luz, de presença, e aqui olha só, esse é o meu cérebro do meu EV3. Então vejo que eu tenho aqui o visor, eu tenho aqui as teclas que vão estar setando ali a programação. Tenho essa parte aqui onde tem algumas entradas, é para colocar, por exemplo, um conector, algum eixo, e aqui que eu vou começar a construir o meu robô. Também tenho entrada para USB, para cartão de memória, para eu conseguir também estar colocando, por exemplo, uma programação, um áudio, se eu quiser que, por exemplo, o meu robô execute algo diferente. Além disso, eu tenho aqui que fica a parte da bateria, porque se vocês forem perceber, existe uma entrada para colocar o meu carregador, para carregar o meu robozinho, mas tem a opção também vocês colocarem pilha. Além de tudo isso que eu expliquei aqui pra vocês, então vejam só que eu tenho várias entradas, essas entradas que vão colocar os cabos, que vai conectar um sensor ao cérebro do robô, ou seja, a programação vai ser vinculada ao cérebro e ao sensor de toque, por exemplo. Então são muitas peças. Olha aqui, ó, olha a quantidade que eu tenho de cabos, isso mesmo, são vários cabos, porque cada entrada para cada sensor é um cabo. Então esse foi o kit EV3, vocês estão relembrando, porque já foi mostrado esse kit para vocês, e é isso. Então observem ali na tela, nós temos o kit EV3 e a caixa verde e vermelha, que inclusive a vermelha são peças motorizadas. Então agora, professora Andressa, o que nós vamos ver na sequência? Nós iremos ver sobre o pensamento computacional. E ele possui 4 pilares, professora Júlia. É o pilar de decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmos. Vamos ver? Então, dando continuidade ao nosso pensamento computacional, vamos verificar um dos pilares, que é a decomposição. Na decomposição, vamos relembrar ali que o decompor é dividir o todo em partes, como na matemática, por exemplo, nos bloquinhos de montar, também, como trouxermos na aula que falamos de decomposição. Então, professora Andressa, vamos fazer o seguinte, perceba que aqui nós temos um bloquinho de madeira, e esse bloco de madeira ele é igual como todos, só que ao retirar eu estou decompondo em partes. Você quer tentar tirar alguma peça e ver se essa torre vai se manter em pé? Quero, vou tentar tirar uma aqui, ó. Vamos lá, então coloca ali em cima a peça. Isso. Deixa eu ver se eu consigo. Percebo que a ideia do jogo é tentar tirar as peças sem cair. Vamos ver se a professora Andressa vai conseguir. A próxima. Olha só. Ai, ai, ai. Será que você vai decompor em partes de uma vez só?
decompor tudo? Acho que ainda não. Quase. Quase. Vamos ver agora? Olha só! Decompus em partes. Muito bem. Então vocês percebam que todas essas peças que caíram são iguais, umas à outra. Agora nós vamos ver o nosso próximo pilar do pensamento computacional, que é reconhecimento de padrões. Vamos reconhecer? Aqui na mesa, observe que nós temos vários robôs. Imagens, figuras. E como será que podemos reconhecer um padrão, professora Andressa? Olha, nós podemos reconhecer um padrão de diversas formas, por cor, por tamanho, por modelo. Aqui no caso, professora Júlia, eu acho bacana a gente utilizar por modelos de robôs, já que temos tantas variedades. Eu vou escolher um robô para separar e você escolhe outro, combinado? Pode ser. Então eu acho que eu vou escolher esse aqui, ó. Eu vou escolher esse que formato possui aqui. 2 rodinhas. Ok, então vamos lá. Vou separar todos que são do mesmo estilo. Já vou aproveitar e vou separar esse aqui, que ele é um pouquinho maior. Pronto. Ah, isso mesmo, olha. Nós agora reconhecemos os padrões através do quê? Dos formatos dos robôs. Mas poderíamos também trabalhar de outras formas, como eu já havia citado anteriormente. Muito bem. Agora nós vamos ver um outro pilar, que é a abstração. Vamos ver então como que funciona a abstração? A abstração nada mais é do que eu vou dar algumas dicas, as características, e nós vamos abstraindo. Na robótica, na programação, funciona assim. Então, por exemplo, aqui eu tenho algumas imagens de alguns robôs e eu vou repassar algumas dicas para a professora Andressa e eu vou falar, por exemplo, ali, meu robô, ele tem tal característica, e nós vamos excluir, abstrair do nosso jogo aqui até encontrar o robô que é o correto, que eu escolhi. Então vamos ver aqui, eu vou aproximar aqui para vocês verem essa imagem no detalhe. Então deixa eu ver se eu entendi. Você vai me dar dicas e eu vou ir tirando o que não tiver de acordo com o que você estiver falando, isso? Isso mesmo, vamos ver na prática. O meu robô, ele está de mão levantada. Então os robôs que não estão de mãos levantadas eu já posso retirar. Esse aqui também não e esse também não. Sobrou esses 3. Muito bem. O meu robô no visor, no seu rosto, ele apresenta um rostinho sorrindo. Então descartamos essa possibilidade aqui. Isso. E por fim, o meu robô no tronco, ele tem um visor também, na altura ali do abdômen. Ah, já achei. É esse aqui, não é mesmo? Isso mesmo. Esse é o nosso robô e nós utilizamos o método da abstração para realizar essa atividade. E o próximo pensamento computacional é o algoritmos. Isso mesmo. Algoritmo, vamos relembrar o que é. É um pilar do pensamento computacional que nada mais é seguir regras, seguir um passo a passo. Nós vimos nas aulas anteriores que o algoritmo, nós vimos o algoritmo na aviação, no GPS, no trânsito, porque precisamos seguir nos mapas, daí existe um caminho, então um início, meio, fim, passo a passo. E existem outros lugares. Mas eu fiquei sabendo, professora Andressa, que você é uma excelente confeiteira, gosta de fazer bolos. É isso mesmo. Pois é, e por isso mesmo, então, eu comentei com você, por que não falar de receita de bolo? Será que existe algoritmo em receita de bolo? Com certeza, porque o algoritmo nada mais é do que seguir as regras. Então, dentro da confeitaria, nós temos sempre que estar seguindo exatamente o que a receita nos propõe. A confeitaria, ela é uma cozinha precisa. Não é igual quando você está cozinhando alguma coisa salgada e resolve dar o seu toque na comida. Se você colocar 1 grama a mais ou menos de algum ingrediente, pode desandar completamente a sua receita. Por isso que você trouxe essa balança, essas duas balanças, professora Andressa? Isso, exatamente. Então, por exemplo, se eu tivesse uma receita de um bolo, vamos pegar um bolo simples. Então, ele iria normalmente açúcar, leite, óleo, ovos, farinha, fermento. E eu trouxe aqui, professora Júlia, a farinha e o fermento. E eu trouxe exatamente esses ingredientes porque eles são em pós.
e a gente vai pesar para ver se realmente a mesma quantidade de farinha é a mesma quantidade de fermento. Você acha que sim, professora? Eu acho que sim, porque pó deve ser tudo igual. Será que eles têm o mesmo volume e a mesma densidade? Vamos ver. Para isso você trouxe então uma balança normal e uma balança de precisão, isso mesmo? Isso, exatamente. Essa balança aqui eu costumo utilizar nas minhas receitas de bolo, e essa de precisão é quando a gente precisa pesar algo que seja muito mais leve, por exemplo, 1 grama de cravo em pó, coisas desse gênero. Então vamos acompanhar mais de perto? Então vou ligar aqui as balanças para vocês conferirem. Olhem só, lembrando que eu tinha farinha e fermento. Nós vamos agora colocar os potes vazios, pois iremos descontar o peso do pote. Agora eu vou tentar colocar 2 gramas de farinha e 2 gramas de fermento. E nós vamos ver qual deles vai apresentar mais quantidade, menos quantidade, ou até se eles realmente têm o mesmo peso e o mesmo volume. Vamos lá? Duas gramas, opa, passou um pouquinho. Uma grama, ó, percebam que a diferença é bem pequena. Duas gramas de farinha. Agora vamos ver o do fermento. E agora eu quero que vocês observem, olhem só. Eles têm o mesmo peso, mas eu tenho mais farinha ou menos fermento? O que que vocês acham? Eu acredito que aqui eu tenho muito mais farinha do que fermento. Então isso significa que a farinha ela tem mais densidade do que o fermento. Vocês viram que bacana os pilares dos pensamentos computacionais? E agora nós vamos ver um pouco sobre programação. Computadores funcionam seguindo um grupo de instruções que chamamos de programa. E dentro da programação nós temos algumas linguagens que são especialmente criadas com conjuntos limitados de comandos para dizer aos computadores o que fazer. Exatamente isso, porque existem vários tipos de linguagens de programação, por códigos, por comandos, por setas, por blocos. E agora nós vamos ver um vídeo, relembrar esse vídeo, ver um pedacinho dele, um recorte do que é a programação de fato. Vamos ver então o vídeo? Para tudo que fazemos num computador ou smartphone, há algum tipo de código por trás dizendo-lhe o que deve fazer. Mas você já se perguntou como este código é escrito? Assim como existem milhares de idiomas no mundo digital existem toneladas de linguagens de programação diferentes. E são elas que fazem com que grande parte da tecnologia que usamos hoje funcione. Uma linguagem de programação é composta de termos e comandos específicos que são usados para criar páginas web, aplicativos e basicamente qualquer tipo de software. JavaScript, Python e Java são frequentemente usados em sites com diferentes propósitos. C++ é usado em muitos lugares para fazer coisas como programas para desktop, jogos, servidores web, entre outros. Também existe HTML e CSS, e ainda que estas não sejam tecnicamente linguagens de programação, são usadas para criar a estrutura e a aparência de quase todos os sites. Estas são apenas algumas das linguagens mais populares, mas existem muitas outras. Isso ocorre porque cada uma funciona de forma diferente. Para entendermos isso, vejamos um exemplo. Existem muitos tipos de veículos no mundo, e a maioria pode transportá-lo de um ponto A para um ponto B, mas sua escolha depende de várias coisas. Alguns são mais rápidos, já outros exigem mais habilidade ou treinamento para serem dirigidos. Em certos casos, um veículo pode funcionar melhor que outro, como quando se trata de levar objetos pesados, por exemplo. De um modo geral,
Todos os meios de transporte podem realizar essas tarefas, mas tudo depende do que você preferir. Essas características também são aplicadas às linguagens de programação. Por exemplo, um desenvolvedor web pode escolher JavaScript porque funciona melhor com HTML, enquanto um criador de videogame pode preferir C++ porque pode processar gráficos mais complexos. Sem as linguagens de programação, grande parte da tecnologia que usamos todos os dias seria inútil, porque simplesmente elas são as bases de todos os nossos softwares. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor. Vocês viram que bacana esse vídeo? Ele trouxe pra gente vários exemplos de programação. E pra gente dar continuidade, nós vamos ver aqui alguns tipos. Programação em setas. Nós trouxemos essa malha para mostrar para vocês um pouco mais sobre a programação em seta, para nós relembrarmos. Lembrando sempre que a bandeirinha verde é quando se inicia. E o objetivo aqui é que nós temos que chegar até o robô. E eu vou utilizar a minha linguagem de programação em setas e a professora vai fazer a dela. Nós vamos ver qual realizou o menor percurso. Então, olha só, lembrando sempre da bandeirinha verde para iniciar. E o meu avatar, ele está aqui reto, então ele iniciou nesta casa, só que eu gostaria que ele seguisse este caminho. Então, ele precisa virar para onde? Para a esquerda. Lembrando sempre que a programação em setas, ela tem que, quando vai falar direita e esquerda, ele somente vira, ele não pode seguir em frente já à direita ou à esquerda. Então, virei à esquerda e estou agora seguindo em frente. Eu vou seguir aqui 7 casas. E após eu virarei, como eu estou nesse sentido, eu irei virar para a direita. E na sequência, seguir em frente até o robô. E você, como que você fez a sua programação? Então, eu já montei aqui a minha programação, eu vou executar com o meu avatar. Então, bandeirinha verde lá no início, andei 3 casas. Vamos contar então 1, 2, 3. Virei então à esquerda, virei com o meu avatar e andei por mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Vamos ver se eu consigo chegar ao robô? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei ao robô. Qual será que é a linha de programação mais curta? Será que é a sua ou a minha? Olha, eu tô achando que as duas são iguais. Vamos ver? Eu tenho bandeirinha verde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 peças, 12 setas para executar a minha linha. Vou contar agora as minhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por uma, a professora conseguiu chegar antes de mim. Isso mesmo. Então, vocês viram que essa programação aqui é por setas. Mas será que eu poderia executar essa programação por um outro tipo de comando ou por bloco? Será? Com certeza, professora Júlia. Observem na tela. Então vamos ver agora sobre a programação em blocos. Observem na tela. Ali nós temos o programa do M-Design, que é onde faz todas as programações do nosso Ludobot. Na sequência, nós já temos o Scratch. O Scratch, ele é um programa que vocês já viram na nossa aula, que dá a possibilidade de vocês estarem compartilhando, criando projetos, desenvolvendo diferentes formas de expressões dentro do Scratch, como, vamos relembrar lá, os jogos, as animações, as histórias animadas e, além disso, criar extensões. Vocês se lembram que eu utilizei até na aula os kits de robótica junto com o Scratch, porque é possível programar utilizando os blocos do Scratch e o EV3 está executando ali uma série de comandos. Agora nós vamos ver um vídeo curto, um recorte de uma animação em que o Scratch está utilizando o palco e também ele está dentro de uma malha, como nós executamos ali a malha com a sequência de setas, a linha de programação por setas. Então vamos ver o vídeo, como que ficou o Scratch?
Olá, eu sou o Squirt. Vocês gostaram do vídeo do Scratch? Então, agora nós vamos para a nossa última temática, revisar a última temática que trabalhamos com vocês, que são os campeonatos de robótica. E para relembrar os campeonatos de robótica, qual será que foi o primeiro campeonato que nós trabalhamos com vocês, conversamos, desenvolvemos? Olha, eu acho que foi a OBR. Isso mesmo, antes da FLL, que é um torneio, nós conversamos um pouquinho sobre a OBR, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica. Mas o que era a OBR mesmo? Então, a OBR, ela se destina a todos os estudantes, tanto do ensino público quanto do estadual. Mas na nossa rede de Curitiba, se destina principalmente ao público de 6º ao 9º ano. Isso mesmo, da robótica de alta performance. Isso mesmo. E agora nós vamos ver que a OBR ela tinha várias fases. Existia a fase teórica e a prática. Então, na fase teórica, os estudantes eles precisam realizar uma prova. Observem ali na tela. A modalidade teórica acontece nas escolas. Os estudantes respondem questões de uma prova preparada por uma grande comissão de professores pesquisadores da OBR. Lembrando que é do Brasil inteiro, essa comissão ela é formada. E na prova prática? Não, mas lembrando ainda que dentro da teórica, essas provas elas são elaboradas de acordo com as faixas etárias e os anos que os estudantes se encontram. Isso mesmo. Agora, já na prova prática, os estudantes têm que desenvolver e aprimorar tanto a sua linguagem de programação como as suas montagens para dar conta dos desafios que a OBR traz para eles. Porque, por exemplo, ali na prova prática, diferente da FLL, que vamos retomar daqui a pouco, o robô ele precisa seguir um circuito, seguir uma linha. E existem vários obstáculos, vários desafios que ele precisa desviar, tanto na vertical como na horizontal. Então é bem importante ver essas questões aqui alinhadas na OBR. E agora nós trouxemos um desafio da OBR para estarmos realizando aqui junto com vocês. Nós trouxemos o Sudoku. Observem a imagem. O Sudoku de robôs é um jogo cujo objetivo é encaixar os robôs Adam, Eva, Walter e Maria nos quadrinhos que faltam sem repeti-los na mesma linha e coluna. Por exemplo, Adam só pode aparecer uma vez na linha e na coluna 1. Vamos brincar então? Vamos mostrar aqui agora o jogo na prática. Então nós temos aqui o Sudoku e existem várias peças. Percebam que aqui, ó, por exemplo, na coluna 1 eu tenho o Adam, a robô Kate, o Walter e a nossa robô Maria. E eu preciso completar essa malha aqui, esse quadrado, esses vários quadradinhos aqui. Só que eu não posso repetir o personagem. Por exemplo, na linha A eu tenho o Adam, ou seja, ele não pode vir aqui já na coluna 2 o Adam, certo? Então vamos ver aqui, olha só, eu tenho o Adam e eu preciso completar na coluna 2, mas na linha 1 ele não pode vir porque ele já aparece. Na linha B, aqui ele também não pode aparecer, porque ele já está aqui na linha B. Mas na linha C, ele não aparece, então logo eu posso colocar ele aqui. Qual é o próximo personagem que está faltando na linha B? Eu tenho a robô Kate, o Walter e o Adam. Então falta a Maria. Isso mesmo. E aqui, qual que vai ser o personagem que vai faltar na coluna 2? Se eu tenho a Kate, o Adam e a Maria, vai ser o robô Walter. E na nossa última coluna, nós vamos completar aqui. Se na linha A, qual que é o robô que falta? O Adam, Walter, Maria, então falta a robô Kate. Na linha C eu tenho quem? Eu tenho o nosso robô Walter, o Adam, a Kate, quem que vai faltar aqui? A Maria. E para finalizar tanto a linha como a coluna, qual robô que vai estar faltando? Eu tenho a Kate, o Adam, a Maria, então falta o robô Walter. Percebo que nenhum personagem se repete na linha e nem na coluna, e muito menos também na diagonal, ou seja, existe uma sequência lógica para montar o Sudoku. Agora nós vamos ver aqui o próximo torneio, na verdade, que não é um campeonato de robótica. O torneio da First Lego League. Vamos ver então, observem na tela. Então, dentro da First Lego League, como já havíamos comentado anteriormente, nós temos a etapa regional, nacional e internacional.
Também temos que lembrar que as equipes podem ser compostas de 2 a 10 participantes, temáticas por temporada e as avaliações por categorias, que é o projeto de inovação, core values, design do robô e desafio do robô. Lembrando também que é necessário de um mentor para formar as equipes e que essas categorias elas estão presentes em todas as etapas, na regional, nacional e na internacional também. E agora nós vamos explorar um pouco dessas montagens que nós realizamos durante as aulas de robótica educacional. Aqui nós temos a garra, que a professora Júlia realizou a montagem, nas aulas anteriores, a esteira seletora de cores, e hoje eu trouxe para vocês a torre de queda livre. Então a torre de queda livre, como que ela funciona? O que ela faz? Ela possui essa garra aqui, e aqui dentro dessa garra vocês podem observar que tem uma bolinha. Então a torre de queda livre ela vai liberar esta bolinha que vai atingir aqui embaixo, e aqui na nossa tela vai aparecer a quantidade de tempo que ela levou para se deslocar até aqui. Essa peça ela teve vários passos de montagem e ela possui 2 sensores de toque. Então a peça ela só vai executar o movimento quando eu acionar este sensor aqui de toque. Ela também possui aqui o motor, porque vai fazer com que a garra se mexa e volte. E aqui o sensor de toque para quando a bolinha se deslocar e cair, ele sentir e calcular o tempo em que ela vai levar. Nós também temos aqui as vigas, os conectores. Aqui também atrás, não vai dar para vocês verem muito bem, mas aqui nós temos também o design aqui, onde mostra as rodas. E eu vou mostrar agora para vocês como que funciona a nossa torre de queda livre. Então aqui eu já inseri a programação, passei a programação do meu computador para o EV3 e agora ao tocar a peça do sensor de toque, a ideia é que libere a bolinha e calcule o tempo. Vamos conferir? Olha só que bacana, foi muito rápido, né? Mas aqui no visor ele diz que a bolinha levou 32 milissegundos, de tão rápido que foi, né? E pra gente ver melhor como foi todo esse funcionamento, eu coloquei para vocês nos slides um vídeo em slow motion. O que é slow motion? É simplesmente o vídeo quando ele está num tempo mais devagar, para vocês observarem todo esse trajeto e eu consegui registrar para vocês também o visor da tela do nosso EV3. Vamos conferir? Puderam observar no vídeo, em câmera lenta, a bolinha caindo, a quantidade de milissegundos que essa bolinha levou para atingir o sensor de toque. E nós também, dentro da queda livre, nós podemos trabalhar física. Como assim? Por exemplo, esta bolinha aqui, ela pode possuir um volume e uma densidade. Será que ela tem muito atrito com a gravidade? E se eu alterasse para uma bola mais leve? Será que ela levaria mais tempo ou menos tempo para cair? Então tudo isso a gente pode estar linkando junto com a robótica aos conteúdos do Ensino Fundamental 2. Não é mesmo, professora? Isso mesmo. Então, só retomando, nós vimos desde o início do semestre ali as aulas de o que é a robótica na sociedade, pensamento computacional. Além disso, nós vimos também as linhas de programação, o que é uma linguagem de programação, linguagem ali por setas, né, por blocos, por comandos, códigos, o Scratch, que é por blocos, as possibilidades dentro do Scratch
E então, por último agora, os campeonatos de robótica, a UBR, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica, e a FLL, a First Lego League. Lembrando que na UBR nós temos a etapa teórica e prática e na FLL apenas a etapa prática. Então, dentro de todos esses conteúdos dessa retomada dessas temáticas que nós vimos durante esses meses, nós vamos ver muito mais nas próximas aulas. E eu convido vocês para, se vocês tiverem algum registro das aulas de robótica, alguma foto, algum vídeo, para nos encaminharem por e-mail. Nós ficaremos muito felizes. Então, qual que é o e-mail para enviar essas atividades, esses registros? O e-mail é robotica@curitiba.pr.gov.br. Não deixe então de encaminhar o seu registro, sua atividade, o seu vídeo, sua foto para o nosso e-mail. Ficaremos muito felizes em receber essas atividades, não é mesmo? É exatamente isso. Nós ficaremos muito felizes com a contribuição de vocês. E nós vamos ficando por aqui. Até logo! Tchau! Tchau, até a próxima aula!